Então, boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade aqui à nossa disciplina, né? Vocês viram até a aula passada, nós começamos a falar do controle de constitucionalidade, tá? E hoje nós vamos avançar, né, na questão do controle de constitucionalidade repressivo, tá? Mas com o foco na questão jurisdicional, tá? Então, o nosso objetivo maior vai ser aqui sempre trabalhar essa questão jurisdicional, que é o que vai interessar para nós todos, né, para vocês depois, quando começar, né, quando vocês forem realmente atuar diante do judiciário, né. Então, é o grande tema aqui que interessa para nós trabalhar, né. Então, nós vimos a questão lá do preventivo, do repressivo, né? E hoje nós vamos ver a questão especificamente do repressivo no âmbito constitucional, tá? Então, pessoal, é o seguinte, qual que é a ideia aqui do nosso controle repressivo que se dá na forma jurisdicional? É simplesmente você expulsar do ordenamento jurídico alguma norma ou lei que você entende como inconstitucional, né? Nós vimos lá que tem o controle preventivo, né, que é durante a elaboração dessa norma, tá? E que não é o caso aqui, né? Aqui nós estamos falando do quê? Nós estamos falando já das normas em vigor dentro do ordenamento jurídico, tá? Mas uma vez que eu não concorde que essas normas, eu entenda que é determinada norma, por mais que ela tenha sido aprovada, entrou em vigor, mas ela não atende aos critérios, né, de compatibilidade com a minha Constituição Federal, eu vou buscar declarar essas normas como inconstitucionais. E ao fazer isso, qual que é o meu objetivo? É que essa norma inconstitucional ela seja excluída do meu sistema normativo, tá? Ela não continue produzindo efeitos, beleza? O modelo que a gente adotou aqui no sistema brasileiro, tá? É um modelo chamado de controle misto, tá? Por que controle misto? Porque eu tenho duas formas de controle de constitucionalidade, né? Feito no âmbito jurisdicional, tá? Então, eu tenho o controle difuso, né? E o controle concentrado, tá? Então, a gente vai ver cada um desses controles, tá? Na sequência. Se alguém tiver alguma dúvida, já me interrompe daí, a gente já sana a eventual dúvida. Bom, seguindo aqui, pessoal. O controle difuso, ele é também conhecido como controle americano, tá? Então, o controle difuso ele surgiu lá em 1803, tá? No famoso caso de Marbury versus Madison, julgado pelo juiz Marshall, tá? Futuramente eu vou passar como que ocorreu esse julgado, tá? Mas para a gente não se prender à questão histórica, tá? Nós vamos avançar aqui para saber o que é esse controle difuso. Deixa eu só fechar aqui, senão fica tocando aqui o WhatsApp e a gente não consegue evoluir a disciplina. Bom, então assim, pessoal, o que ocorre o controle difuso? O controle difuso ele vai se basear num caso concreto. Como assim? A gente vai pegar várias questões, né? Então, a gente vai existir algum objeto em que uma das partes está buscando algum direito, né? Mas para que essa parte obtenha esse direito buscado, ela necessariamente ela tem que passar pelo questionamento da constitucionalidade, tá? Então, assim, eu não estou, né, discutindo se determinada lei é constitucional ou não. Aqui eu estou tendo um problema, eu, enquanto advogado, tenho um problema, né? Eu quero resolver um problema de um cliente meu, mas para que ele obtenha determinada
coisa pedida junto ao judiciário, eu tenho que provocar que esse juiz se manifeste em relação à constitucionalidade ou não de determinado dispositivo, tá? Então, aqui no controle difuso, tá? Eu vou ter questões incidentais, tá? Então, diferentemente do controle abstrato, que depois a gente vai ver que a gente, lá no controle abstrato, você vai questionar se a lei é constitucional ou não e acabou, em abstrato. Aqui não. O controle difuso, também chamado de controle concreto, ele se dá como um incidente, tá? Peticional, tá? Então, em qualquer tipo de ação, vamos pensar numa ação de alimentos, tá? Você acaba invocando alguma questão para que o juiz decida a constitucionalidade ou não. Só que o teu objetivo não é tirar essa lei do ordenamento jurídico ou manter essa lei no ordenamento jurídico. O teu objetivo é que, incidentalmente, se declare alguma coisa inconstitucional, né, ou constitucional, para que você obtenha aquele outro objeto que você está pedindo na tua inicial. Tá? Então, aqui, quando eu falar em controle difuso ou concreto, eu vou ter a noção de que qualquer juiz, né, qualquer pessoa com poder de dizer o direito, né, que tenha jurisdição, vai poder declarar constitucional ou não. Tá? Então, lá na minha primeira instância, eu entrei com uma ação de alimentos, entrei com uma ação de execução penal, enfim, qualquer ação, tá? Qualquer ação civil, qualquer coisa que eu for discutir lá em primeira instância, em que eu provoque um incidente, em que o juiz tenha que se manifestar sobre a constitucionalidade ou não de determinado dispositivo que eu alegue lá, eu estarei diante de um controle repressivo de constitucionalidade, né, na modalidade jurisdicional. Ou seja, esse juiz de primeira instância, ele vai ter que se manifestar se determinado dispositivo é considerado por ele constitucional ou não. Tá? Por isso que aqui se fala em controle difuso ou concreto. Por que concreto? Porque ele se dá diante de um caso concreto. Eu vou ter partes de um processo, eu vou estar diante de uma lide, né? Eu estarei dentro de uma lide processual em que, incidentalmente, o juiz vai se manifestar sobre a constitucionalidade de determinado dispositivo, lei ou norma, que aqui eu, enquanto parte, estarei provocando o juiz. Tá? Então, o importante de vocês saberem aqui que nesse controle difuso ou concreto, qualquer juiz, né, qualquer juiz ou qualquer tribunal poderá declarar a constitucionalidade ou não. Tá? Então, aqui, essa análise da constitucionalidade é apenas um pano de fundo dentro da minha ação específica. Tá? A minha ação, ela tem objetivos maiores, que me interessam mais para o meu cliente do que necessariamente a questão da constitucionalidade ou não. Só que para mim obter aquela causa, aquele pedido meu para que eu logre êxito, né, o juiz me dê aquilo que eu estou peticionando e pedindo para o meu cliente, necessariamente eu terei que passar, né, esse juiz vai ter que passar pela questão da análise da constitucionalidade ou não de determinado dispositivo. Então, vejam aqui, é uma questão incidental. Tá? Ninguém está preocupado necessariamente de dizer, determinada lei é constitucional ou não. O que me interessa vai ser ganhar o processo, né? Dentro daquilo que eu quero para o meu cliente, né? Que eu consiga ganhar aquilo. Mas necessariamente eu só vou conseguir ganhar aquilo se essa constitucionalidade ou inconstitucionalidade for declarada. Tá? Então aqui vai ser uma questão de fazer uma formulação, né, muito bem feita da minha petição, para que o juiz venha de encontro à minha ideia enquanto advogado, pedindo
aquilo em específico, né? Defendendo o meu cliente ou peticionando algo, tá? A declaração de inconstitucionalidade aqui não é uma causa de pedir, tá? É sempre um evento, né, incidental do processo, tá? Então, o meu mérito aqui não é, chegar a uma declaração do juiz, olha, isso aqui é inconstitucional, ou isso é constitucional, né? A minha ideia aqui é que eu provoque o juiz a declarar algo constitucional ou inconstitucional de modo a favorecer os outros pedidos, né, que eu tenha nesse processo, tá? Quanto ao tribunal, tá? Vocês podem abrir lá no artigo 97 da Constituição Federal, tá? O artigo 97 da Constituição Federal fala o seguinte: somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Bom, enquanto a gente tiver, né, com essa petição inicial ali em primeira instância, é tranquilo, né? O juiz ali, o juiz singular, ele vai declarar inconstitucional ou constitucional algo, né? Evidentemente que quando esse processo subir para uma segunda instância, eu estarei diante de um tribunal e aí a questão, né, já não é monocrática, né? Então, o que ocorre? Você fala que daí, quando é uma análise do tribunal, eu preciso, para declarar a inconstitucionalidade de algo, a maioria absoluta, pessoal, tá? Percebam, o texto constitucional diz que para declarar a inconstitucionalidade, tá? Não a constitucionalidade, tá? Então, há uma diferença aqui. Para mim dizer que determinada lei, né, ou algum dispositivo dessa lei é inconstitucional, eu vou precisar dessa maioria, tá? Agora, para mim dizer que é constitucional, eu não preciso da maioria absoluta. Por quê? Porque o meu artigo 97 da Constituição Federal me exige a maioria absoluta, né? Ou seja, metade mais um, né, dos membros, somente para inconstitucionalidade. Então, aqui é uma primeira diferenciação, né, que é importante saber que para declarar a constitucionalidade, eu não preciso maioria absoluta. Mas para declarar a inconstitucionalidade, aí sim eu preciso da maioria absoluta, tá? E onde que vai se formar essa questão da maioria absoluta, tá? Justamente, vocês vão pegar lá o nosso artigo 93 da Constituição. Só um minuto. Deixa eu achar aqui, pessoal. O nosso artigo 93, ele fala o seguinte: lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios. Lá no meu inciso, no inciso 11 do artigo 93 da Constituição Federal, ele diz o seguinte: nos tribunais com número superior a 25 julgadores, poderá ser constituído órgão especial com um mínimo de 11 e no máximo 25 membros, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do Tribunal Pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e outra metade por eleição pelo Tribunal Pleno. O que é isso? Então, vamos dizer o seguinte. Na primeira instância, né, eu ganhei o processo aqui numa revisão de alimentos, enfim, acabei conseguindo adequar um valor, né, de acordo com as minhas possibilidades, digamos assim. E nisso eu aleguei questões constitucionais e eu acabei questionando a inconstitucionalidade de um trecho de uma lei, digamos assim. Tá? Primeira instância, o juiz, né, decisão singular, monocrática, o juiz de primeira instância ele
foi na minha ideia, né? Ele deu ganho de causa e reconheceu que aquele trecho lá que eu citei era realmente inconstitucional. Beleza. A parte contrária, né, não ficou feliz com isso, evidentemente, né, em defesa da outra parte, recorreu. Tá? Na segunda instância, né, como é uma decisão de um tribunal, e essa questão de constitucionalidade vai ser novamente discutida, esse processo lá no tribunal, ele vai ter que ser parado e remetido para esse órgão especial, decidir apenas a questão da constitucionalidade ou não. Tá? Então, esse órgão especial, né, aqui a Constituição fala que pode ser 11 ou no máximo 25 membros. Então, dentro dessa margem, cada tribunal pode formar, né, de acordo com o seu regimento interno, o que achar mais interessante. Tá? Então, vamos dizer que o Tribunal do Paraná formasse com 11 esse órgão especial, qual que seria a minha maioria absoluta? Seriam 6, né, pessoal? Se eu tenho 11, a metade é 5, mais 1 seriam 6. Então, nessa composição de 11, a minha maioria absoluta seria 6 ou mais, né, para que eu consiga formar a maioria absoluta. Então, formando essa maioria absoluta, eles se manifestariam se determinado dispositivo é inconstitucional ou não. Tá? Vamos imaginar que, em vez de 11, esse órgão especial seja 25. Né? Vou ter que ter 13 votos, né, declarando inconstitucional. Né? Metade de 25, 12 mais 1, 13. Tá? Então, é nesse sentido, tá? O que ocorre? É formado esse órgão especial para que todas as questões de incidente de inconstitucionalidade sejam remetidos para esses julgadores, né? Então, no caso, esses juízes de segunda instância, enfim, desembargadores lá, vão analisar sempre essa questão, né, da inconstitucionalidade levantada no processo. Tá? Eles decidindo lá que algo é inconstitucional, tá? Esse órgão especial remete de novo os autos e continua o julgamento. Tá? Então, isso aqui ocorreu a partir de 2004, com a famosa Emenda Constitucional 45, que reformou toda a questão do judiciário e se buscou dar uma maior celeridade. Foi essa Emenda Constitucional que exigiu que se tivesse 3 anos de atividade jurídica para que a pessoa pudesse assumir um cargo de magistrado ou membro do Ministério Público. Então, essa Emenda 45, ela é muito importante porque ela deu uma reformulada bem grande na questão de todo o sistema judiciário. Beleza? Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Não. Não? Então, pessoal, Não. Anotem lá que esse artigo 97 da Constituição Federal, ele é a famosa questão chamada de cláusula de reserva de plenário. Tá? Cai um monte de concurso público, exame de OAB, os caras perguntam lá, de acordo com a cláusula de reserva de plenário. Aí você fica pensando, que será que essa coisa, né? Nunca ouvi falar. Cláusula de reserva de plenário nada mais é do que eu ter um procedimento submetido a um quórum de maioria absoluta. Né? Então, por isso que eu tenho que remeter para esse órgão especial. Tá? Porque esse órgão especial, ele vai ter uma composição grande de membros, né? Como a gente viu ali no artigo 93, inciso 11, né? Esse órgão especial vai ter que ter no mínimo 11, tá? E no máximo 25 julgadores, sempre na questão constitucional, tá? Então, o que ocorre? Vocês sabem lá, né, já viram na questão, devem ter visto, na questão processual, que
que eu tenho lá turmas de julgamento, tenho câmaras de julgamento, sessão de julgamento. Tá? Esses órgãos menores, tá, não são considerados tribunais plenos. Né? Então, turmas, câmaras, sessões nunca vão poder declarar a inconstitucionalidade de alguma norma, né, ou algum trecho de norma, porque eles não são tribunais plenos. Tá? E da mesma forma, a gente vai pensar lá no Supremo Tribunal Federal. Qual que é o pleno? Quando eu falo em pleno do Supremo Tribunal Federal, é aquela reunião dos 11 ministros. Tribunal pleno, tá? Os 11. Evidentemente, lá eu tenho a divisão, né? Então, lá eu tenho a divisão em duas turmas, né? Então, tem uma turma com 5 ministros e a outra turma com outros 5 ministros, tá? Então, lá mesmo, quando tem algum incidente de declaração de inconstitucionalidade, esses 5 não podem fazer coisa julgada em questões constitucionais. Né? Quando ocorre isso lá, eles têm que pegar o caso concreto e remeter para o pleno, ou seja, esses 5 ministros do Supremo não podem declarar algo como inconstitucional. Tá? Então, eles têm lá o seu julgamento, né? Os 5, eles têm que parar o processo, remeter para análise do pleno, ou seja, os 5 têm que remeter os autos para o pleno para que os 11 ministros se debrucem sobre a questão de inconstitucionalidade ou não de determinado dispositivo em relação àquele caso concreto que chegou ao Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, vamos lembrar que aqui a gente ainda está falando do controle difuso, né? O controle concreto de constitucionalidade, ou seja, aquele que se dá diante de um processo onde eu tenho partes, né? Onde eu tenho demandas individuais ou coletivas, mas que eu tenho partes disputando nesse processo. Né? Eu não estou aqui, de forma alguma, questionando a lei em abstrato, mas a lei aplicada a alguma demanda pessoal, né, da minha parte. Tá, pessoal? Então, sempre eu tenho que remeter para o pleno, né, no caso do Supremo Tribunal Federal, ou para o órgão especial que cada tribunal criar. Né? Então, o TJ Paraná tem um órgão especial, vou remeter a questão para análise de inconstitucionalidade para o órgão especial. O TRF4 tem um órgão especial que analisa a inconstitucionalidade ou não de um dispositivo, eu tenho que parar o processo e remeter para que esse pleno, esse órgão especial, decida por maioria absoluta se algo é inconstitucional ou não, devolvendo os autos, né, após essa decisão, para que ele continue o andamento. Deu para entender essa ideia do pleno e da distinção das câmaras, sessões? Sim? Sim. Quem que escreveu não? O que você não entendeu, Laísa? Tenta falar, Laísa. Melhor que escrever aí. Ah, tá. Tá, escreva aí o que você não entendeu, que eu já tento retomar aqui. Ah, tá. Você não entendeu o que é o pleno? O pleno, o que é o pleno? O pleno é a minha reunião onde eu consigo formar, né, um quórum em que eu consiga decidir determinada questão constitucional, né, por maioria absoluta. Né? Então, a gente tem a questão da maioria simples, que não é o caso. Né? O que é a maioria simples? Compareceram 3 pessoas, 2 se manifestaram de uma forma, essas 2 pessoas formaram maioria simples. Não é esse o caso. Né? A maioria absoluta que se dá no pleno é justamente a metade mais um de todos que a compõem. Então, quando eu falo lá
que eu tenho lá no Supremo Tribunal Federal a divisão em 2 turmas de julgamento, eu tenho cada uma das turmas composta por 5 ministros, né? O presidente do Supremo não participa de nenhuma turma, tá? Então eu tenho lá 5 ministros na primeira Câmara, na primeira turma, e 5 ministros na segunda turma, tá? Então vamos imaginar que um processo, né, um caso concreto, chegue até o Supremo Tribunal Federal, né, e lá é sorteado. Ora cai na segunda turma, ora cai na primeira turma. Esses 5 ministros, eles não conseguem ter uma decisão plena. Por quê? Porque só vou ter uma decisão plena quando eu tiver um órgão especial, né, que é aquela possibilidade de, nos estados de 11 a 25, formarem um órgão especial de julgamento constitucional, tá? Mas aqui a questão do pleno no Supremo, o que é? Eu interrompo esse meu julgamento, tá? Eu suspenso, né? Eu paraliso o meu processo dentro da minha turma de 5 ministros do Supremo e remeto esses autos para o pleno. E o que é o pleno? O pleno vai ser uma sessão onde estarão reunidos os 11 ministros, tá? Então, reunidos esses 11 ministros, eu conseguindo a maioria absoluta, ou seja, 5 votos mais 1, né? Conseguindo 6 votos ou mais, eu formarei a maioria absoluta, né? Esse é o pleno. Eu conseguir a maioria absoluta, declarando que determinado trecho da lei, ou a lei toda, é inconstitucional. E isso vai ter consequências para o meu caso concreto, porque aqui nós estamos discutindo um processo, né, prático, em que eu estou demandando outras coisas. A questão constitucional é mera questão incidental acessória, mas que tem que ser decidida. E ela só pode ser decidida pelo Tribunal Pleno, né, pelo Supremo, né, a reunião dos 11, ou dentro dos tribunais, essa reunião do órgão especial, formada de 11 a 25 julgadores. Né, eu preciso alcançar, da mesma forma, a maioria absoluta dentro da Constituição, da quantidade total que esse órgão especial adote no seu regimento. Deu para entender? Beleza. Seguindo aqui, acho que vai cair, pessoal. Daí a mesma situação, né? Caindo aqui eu já reconecto e a gente continua. Qual que é o objeto de controle aqui? Tá? A gente viu lá, se lembra, na questão do controle preventivo, a gente falou que no controle preventivo, aquele que se dava lá pelo legislativo, era somente aqueles tipos de normas que estão elencados no artigo 59. Aqui não. Aqui no controle difuso concreto, qualquer tipo de normativa pode ser objeto de controle de constitucionalidade. Tá? Então, qualquer ato, lei, seja federal, estadual, municipal, como eu estou discutindo um caso concreto entre partes, qualquer um desses dispositivos legais poderão ser objeto de controle de constitucionalidade aqui. Tá? Lembrando que nós estamos falando de um controle incidental, né? Tá, pessoal? Então, aqui, toda a questão eu vou poder invocar, né, na questão de constitucionalidade. E tem que lembrar também, tá, que questões de tratados internacionais de direitos humanos, conforme o artigo 5º, parágrafo 3º da nossa Constituição, eles passaram a fazer parte do bloco de controle de constitucionalidade. Tá? Então, tem que lembrar desses tratados internacionais que eles têm força de emenda constitucional. Tá? Deixa eu ver o que mais. Bom, o que vai ocorrer? Né? Qual que vai ser os efeitos dessa decisão? Então, a decisão, né, eventualmente lá, o juiz vai declarar
que determinado dispositivo é inconstitucional, isso vai gerar efeito entre as partes, tá? Então, aqui, como a gente falou, controle difuso, vocês têm que lembrar do nome, né? Difuso ou concreto, né? As consequências vão gerar para aquelas partes que estão nesse processo em específico, tá? Diferentemente do controle abstrato, que nós vamos ver na sequência, né? Controle abstrato, eu não estou discutindo uma questão que afeta algumas partes, né? Não estou discutindo um processo, eu estou discutindo a lei em si, se é constitucional ou não. Aqui não. Aqui nós estamos discutindo, nós estamos tendo uma lide, né, uma briga jurídica entre partes opostas, né, e que incidentalmente eu discuto se determinado normativo é constitucional ou não. E esse efeito dele ser declarado constitucional ou inconstitucional, em regra, só vai atingir essas próprias partes. Porque eu não vou, com essa ideia das partes, gerar um efeito para todos, né? A regra é que os efeitos são entre partes, né? Aquelas partes que estão efetivamente no meu processo, tá? Então, o efeito, tá? Anotem lá, no conceito, no controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade difuso, tá? Difuso ou concreto, o primeiro efeito é que ele se aplica inter partes. A decisão da minha inconstitucionalidade ou constitucionalidade vai se aplicar. Professor, está muito rápido. Tá. Onde se parou? No começo. Tá, pessoal. Estamos falando de controle de constitucionalidade, tá? Controle difuso ou concreto. O primeiro efeito, né, é que vai fazer essa decisão, ela vai gerar efeito inter partes. Então, em regra, a decisão de constitucionalidade ou inconstitucionalidade declarada incidentalmente só se aplicarão, em regra, às partes deste processo. Tá? Esse é o primeiro efeito. O segundo efeito é que essa decisão ela é ex tunc, ou seja, ela retroage a data que iniciou esse meu fato gerador, tá? Então, a data do ato, lá onde foi questionado essa questão, ela vai ser considerada na decisão, tá? Então, o efeito não é da sentença para frente, né? O efeito é lá do início do meu problema. Lembram lá, né? Questão de ex tunc. Ex tunc retroage. Ex nunc não retroage. Ex tunc volta lá no início da questão. O ex nunc é daqui para frente. Deu para entender? O difuso é ex tunc, né? Isso? Isso. Nós estamos falando do controle difuso, né? Ou controle concreto. Então, a primeira questão é que os efeitos da decisão, eles se aplicam entre as partes e retroagem ao início da minha disputa jurídica. Ex tunc. Volta lá no início, né? Não ocorre daqui para frente. Eu vou dar uma pausa aqui, pessoal, que vai cair a conexão, já mando o link aqui na sequência e a gente já retoma o raciocínio.